IBIS, Instituto Brasileiro de Idiomas e Intercâmbios. Salve, salve galera IBIS, sejam muito bem-vindos para mais essa aula de treinamento oral, mais um grupo aí de 6 letras do alfabeto espanhol. E assim, como você já sabe, o que está no quadrante vermelho são as palavras, aliás, são as letras que têm sons especiais, que a gente precisa de dar uma atenção e treinar, treinar, treinar e treinar. As que estão em preto, né, são sons normal, como no português, e aí a gente vai fazer elas, porém a gente vai focar a nossa atenção naquilo que precisa de mais atenção, que é o caso dos sons especiais. Então vamos lá, olha só, nós temos aí 6 letras, as letras P, né, a letra Q, que é a letra Q, a letra R, né, o doble R, a letra S e a letra T. Por que que eu coloquei 2 vezes a letra R? Porque mesmo, né, aparecendo somente um R ou aparecendo 2 R's na palavra, existe uma pequena diferença de como pronuncia quando tem um R e quando tem 2 R's. E é uma letra que desde já vou chamar a atenção sua, que muitos brasileiros, né, de qualquer região do Brasil têm uma dificuldade muito grande de pronunciar, com exceção ao pessoal do Sul, que já pronuncia muito parecido, tá, com o que os hispanohablantes pronunciam. Então, mas todas as demais regiões têm um pouquinho de dificuldade. Então a gente precisa treinar bastante, porque eu digo assim que é o grande calo, né, dos brasileiros é a letra R, por incrível que pareça, né? Todo mundo tem um pouquinho de dificuldade em alguma coisa. Eu, em particular, não sinto dificuldade nessa letra, porém eu percebo desde quando eu comecei a dar aula há mais de 20 anos, né, de espanhol, de idiomas, que muitos brasileiros têm dificuldade e se torna um desafio. A letra P, a letra Q, a letra T está em preto, não tem mistério. Vamos lá então? Letra P, som normal como no português, acompanhado de qualquer vogal, som normal como no português. PA, pá e assim por diante. Padre, perdón, pierna, posible, puede. Nós estamos falando aqui da letra P, mas olha só, a palavra perdão, veja que o R ele já se destaca ali nessa pronúncia, né? Tá vendo? Essa vibração que nós vamos falar um pouco mais adiante, que as pessoas têm dificuldade, né? O pessoal que não brincou de carrinho, né? As mulheres, então, não tem nada a ver isso, tá? Às vezes o homem tem muito mais dificuldade do que as mulheres também têm dificuldade. É uma dificuldade geral mesmo pelo nosso hábito, né? Pelo nosso costume, dependendo da nossa região, como a gente já pronuncia a nossa língua portuguesa, tá ok? Veja que essa mesma vibração, ela se repete na palavra, nós estamos falando da letra P, mas eu estou destacando aí a letra R, tá? Pierna, né? Ali ainda na primeira coluna, depois de padre vem perdão, pierna, né? Então veja que tem um R ali, e mesmo nós falando da letra P, que é uma letra que se pronuncia igualzinho no português, mas a gente percebe que a letra R se destaca ali nessas palavras, ok? Então agora a letra Q, o nome da letra Q em espanhol é Q, e a gente vai ver que ela faz o mesmo som como no português, como nós já estamos acostumados. Quedar. Então veja só que novamente a letra R se destaca ali no final. Quedar, quedar. É claro que você não faz isso quando você está conversando naturalmente, né? Numa conversa informal com um hispanohablante, se você está em viagem, e você também não vai ver isso. Mas se num hispanohablante, né? Você não vai ver ele fazer assim, quedar, ninguém vai ficar aí vibrando a língua no final. Mas você percebe que isso aí acontece de uma forma bem natural nos hispanohablantes. Quedar, quedar. Né? Se você prestar bastante atenção, você consegue perceber isso. Aí uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui na letra Q é que vocês podem se questionar, né? Professor, o QU não troca pelo CU? Nós temos uma regra de troca de letras. Então, olha só, você precisa ter bem claro, tá? De uma forma muito elucidada, como que está estruturado
é esse nosso estudo no método Trilhas. Uma coisa é a escrita, tá? Então, quando nós trabalhamos as regras de trocas de letra, que diz que o QU troca pelo CU, isso é uma coisa. Nós estamos trabalhando a ortografia, a maneira de se escrever. São técnicas que vai facilitar a sua vida. Agora, quando nós estamos trabalhando aqui os sons, nós estamos trabalhando a fonética, o som que é emitido por cada letra. O fato de existir uma regra na ortografia, né, que diz que o QU do português troca pelo CU do espanhol, isso não está dizendo que não existe QU no espanhol. Existe, olha aí a palavra quedar, e assim por diante, existem infinitas palavras, né? E muitas delas, muitas palavras que se escreve com QU no português. O QU é do português que troca pelo CU do espanhol, tá ok? E não o inverso, tá? Muitas palavras que se escreve com QU no espanhol, elas existem, tá? E aí a regra ela não é o inverso, tá? Você não vai trocar o QU do espanhol pelo CU do português, tá ok? É o contrário disso. Então vamos lá, que tem mais palavras com QU. Queso, quiero, aquel, porque. Então, só para poder aí frisar, o que nós estamos trabalhando aqui é o som do que, tá bom? O som da letra que é normal, comum do português. Quando as palavras, o que eu estou dizendo para vocês? Quando no espanhol a palavra é escrita com que, ela tem o mesmo som que no português, tá ok? Agora, quando existe a regra de troca de letra, que foi trabalhado lá no treinamento cerebral desde o início, tá? Que é a parte da escrita, para você aprender a traduzir de forma intuitiva, olhou para a palavra, ela cabe uma regra de letra. Isso aí é ortografia, é escrita. Nós estamos trabalhando agora, então, a pronúncia, tá ok? O som que é emitido, tá? Então, quando é possível, né, fazer essa troca de letras, é ortografia, é escrita, ok? Então, você vai ver que muitas palavras permitem usar essa regra de troca de letra. Você consegue fazer a tradução, tipo, quatro, você escreve quatro, quadrado, quanto, qual, né? No espanhol, ok? Então, isso é uma coisa, são coisas diferentes, distintas. E eu faço essa ressalva, eu chamo a atenção de vocês para isso, porque é muito comum as pessoas, quando entram no treinamento, né, oral, para poder aprender a pronunciar, a falar de forma correta, como os hispanohablantes costumam pronunciar, as pessoas costumam criar uma pequena confusão, misturar as coisas. Então, treinamento cerebral é uma coisa, treinamento oral é outra. São dois pilares de um idioma, tá? De uma língua. A forma de escrever e a forma de se pronunciar, ok? Vamos então agora para a letra R, la R. Ramon. Veja que essa palavra, se nós brasileiros fôssemos ler ela, você leria Ramon, não é isso? E aí fala assim, professor, mas você tem vergonha de ficar falando Ramon. Eu não tenho esse hábito de falar Ramon. Por exemplo, ela é semelhante à nossa palavra rato, né? Para os hispanohablantes, eles falariam rato, né? Então rato, Ramon. Porque se eu falo esse Ramon como Ramon, o que é que eu estou pronunciando? Eu estou pronunciando a letra J. E Ramon no espanhol existe. Bem como existe também essa palavra aí, Ramon. Então, o que acontece? Se eu pronuncio isso aí como Ramon ao invés de Ramon, porque isso aí é Ramon, mas se eu falo Ramon, eu estou falando uma coisa completamente diferente e muito distante do significado dessas duas palavras. Porque
Ramon é nome próprio, é nome de pessoas. É muito comum você conhecer pessoas que nasceram em países cuja língua nativa, a língua mãe é o espanhol, se chamarem Ramon. É muito comum e você tem que falar dessa maneira, Ramon, porque se você fala bem assim, ó, ô seu Ramon, eu preciso falar com você. O que ele estará entendendo lá na cabecinha dele? Lá na cabeça dele, a mensagem que vai chegar é: ô seu presunto, eu preciso falar com você. Então, olha a gravidade de não se pronunciar de forma correta um idioma, tá? É claro que aqueles hispanohablantes que já estão aqui no Brasil, né, eles percebem, né, que a gente tem essa tendência de falar Ramon como Ramon. E aí a coisa vai passando batido, né? Mas no dia a dia mesmo, né? Na hora de fazer a coisa acontecer, se você for por um intercâmbio, se você for fazer uma viagem, se você tiver a oportunidade de conversar com alguém que fala espanhol, você vai perceber que é dessa forma mesmo que eles falam, e você tem que acompanhar, porque é a forma correta. Porque se você fala rareriroru como rareriroru, você está falando uma coisa que é completamente diferente da realidade deles, tá bom? Então vamos lá trabalhar, e é dessa forma que pronuncia, bem forte, tá? A língua vibra mesmo bastante, então é Ramon. Reír. Rico. Pero. Ruta. Então veja que em qualquer situação, com qualquer palavra, a letra R, ela sempre vai ter essa vibração forte. Ela sempre vai fazer esse som, tá? Agora, quando tem dois R's, como no caso aí da palavra perra, né? O que acontece? A língua vibra, você vai pronunciar muito semelhante como é com um R só que ele é mais forte ainda, tá? Você poderia falar perra, ou então perra. Viu a diferença? Vamos lá então para algumas palavras com RR no espanhol. Herrero. Viu a diferença? Na mesma palavra, na palavra herrero, né? Existe os dois R's, né? As letras R's juntas, e existe aí um R separado, sozinho, aliás, separado não, sozinho, né? O re e o ro, re, ro, e, re, ro. Agora imagine a confusão, por isso que eu costumo dizer, e eu até entendo, né? Porque a gente falaria herrero em português, herrero, né? E eu entendo que quem está aprendendo agora a falar espanhol vai sentir realmente dificuldade, e a gente realmente sente, é preciso fazer um treino. Eu falei que eu não sinto essa dificuldade, mas eu tive que lá 200 anos atrás, quando eu me formei em turismo, que eu fui obrigado, né, em função da minha formação em turismo, eu tinha que dominar 2 idiomas. No caso, no meu currículo lá há 200 anos atrás, tá? Na década de 90. Não sou tão velho assim, tenho pouquíssimos anos aí, mas é que eu comecei cedo mesmo, tá? Então, eu tive que fazer esse treinamento, eu tive que treinar isso, né? Pegar palavras, fazer trava-línguas, e eu me encantei pelo espanhol, assim como as pessoas também se encantam, né? Não só pelo espanhol, mas também pelo inglês, que eu fui obrigado a estudar inglês para cumprir o meu currículo, né? A grade curricular do meu curso. Então, eu me dedicava realmente. Eu estudava, eu adorava ler, eu pegava texto e lia mesmo, eu ouvia música, eu treinava bastante, fazia trava-línguas, ficava dentro do ônibus quando eu estava voltando da escola, né, para a minha casa, isso aí quase meia-noite, né, que eu estudava à noite, eu fazia curso de turismo à noite no Instituto Federal, onde hoje eu sou professor, né? Então, quando eu voltava, eu ficava mentalmente falando os textos, praticando. Isso é muito saudável, né? Isso aí ajuda bastante. Então, herrero, herrero, herrero. Vamos lá para a próxima palavra.
perrito, perro. Veja só aqui, perrito e perro são as mesmas coisas, só que perrito está no diminutivo, tá? E perro é a palavra normal, né? Sem variação. E perra é o feminino de perro, tá? E o perrito é o diminutivo. Coloquei palavras bem repetidas para você poder treinar mesmo. É um treinamento oral, um treinamento de como pronunciar. E aí, para poder finalizar, eu tenho mais uma palavra aqui, que é o errusca. Errusca. Então, olha só. Veja que eu dou uma ênfase, tá? Na pronúncia dessas letras, né? Fala assim, professor, a gente não fica meio parecendo um bobo falando errusca, né? Errero, né? Fica parecendo meio pagando mico, né? Isso é porque nós estamos aqui nessa aula fazendo treinamento, mas quando você se acostuma a pronunciar, né? Então isso aí se torna de uma forma bem natural e você vai pronunciar de forma mais natural, né? Sem parecer que você está fazendo essa forçação na pronúncia. Herrero, perrito, perro, errusca, perra, tá vendo? Então, assim, se torna natural. E pra gente, aquilo que parece que não é natural, né? Porque nós não temos esse hábito de pronunciar dessa maneira, para eles soa como natural, tá bom? Letra S, tá? Agora, diferente, olha lá, a palavra coçar, né? Então, diferentemente da letra R, tá? No espanhol, essa letra S, ela nunca vai se repetir. Ou seja, ela não vai aparecer grafado dois S juntos, tá? Sempre um S só. Apesar de que o som é de dois S. Porém, nunca você vai ver, não existe palavras em espanhol grafada com dois S. Então é coçar. No português seria coisa, né? Porém, você fala coçar, porque o som de Z, o som da letra Z, não existe no espanhol o som da letra Z, tá? Por que eu falo porém no português? A pronúncia dessa palavra seria coisa. Porque no português já é sabido que quando a letra S aparece entre duas vogais, olha só, a palavra coça, a letra S não está entre duas vogais, né? Olha só a grafia. C, aí vem a letra O, a letra S e a letra A. Então está entre duas vogais, as vogais O e a vogal A. Então, o que é que acontece? No português ela assumiria o som de Z, mas no espanhol isso não acontece porque não existe o som de Z, não existe, tá? A letra Z existe, a grafia, a escrita, mas o som da letra Z não existe. Então você vai pronunciar como se fosse dois S's, coça. Vamos lá então? Senhor, e aí eu coloco a letra S em diversas situações. No meio da palavra, no início da palavra, casi, professor, novamente lá, mas no final da palavra, suyo, tá? Ou seja, no meio da palavra, no início da palavra, entre vogais, ela sempre vai ter som de dois S, nunca de um S só e muito menos som de Z. Letra T, tá em preto. Se pronuncia da mesma forma que no português. TA faz tá, T, ti, teu, to, teu, tu. Normal. Vamos lá então? Tarea, tesoro, tienda, todo, estudiar. Novamente eu coloquei aí a letra T, acompanhado com todas as vogais. Tarea, teatá, t, tesoro, ti, ti. Tienda, teu, to, todo, teu, tu, estudiar. A próxima videoaula você vai fazer um treinamento, ok? Então vamos aí encerrar essa aula. Aí na próxima videoaula, quando você passar aí para a próxima, a gente vai fazer um treinamento onde eu falo e você repete. Eu falo e você repete, tá ok? Para você. IBIS, Instituto Brasileiro de Idiomas e Intercâmbios.